Fala galera, beleza? Quero fazer um bate-papo aqui com vocês para falar especificamente de como que a gente consegue ganhar dinheiro no day trade. Como que a gente faz para ter o nosso trade system de forma lucrativa. Então, o que acontece? Um dos maiores segredos no day trade é a gente saber trabalhar o nosso risco-retorno. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, para quando a gente vai desenvolver um trade system, a gente tem que olhar uma matriz entre taxa de assertividade e risco-retorno. Então, quando eu fui construir o meu operacional, quando eu fui fazer toda a base da minha técnica, o que, que eu parei para estudar? Eu parei lá para estudar Vantar, Pesquini, tentar racionalizar como que eu posso construir um operacional, que foi aonde eu cheguei. Então, olhando, por exemplo, aqui uma matriz de risco-retorno, aqui em cima eu tenho a taxa de acerto. E aqui do lado eu tenho o meu risco-retorno. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Eu tenho aqui o quanto eu acerto do meu operacional, ou seja, eu tenho os meus gatilhos exatamente bem definidos e eu tenho que seguir eles à risca. E aqui do lado é como eu construo o meu risco-retorno, ou seja, eu estou arriscando X pontos para ganhar 3 vezes X, ou eu estou arriscando Y pontos para ganhar 5 vezes Y. E vocês vão ver aqui que o meu operacional construído em Renko, ele está exatamente aqui, ó, nesta faixa, que compreende o quê? Entre 70% e 80% de taxa de acerto e fazer, no mínimo, 1 para 3, 1 para 5 ou até mais. Que esse é o desejável. Por que motivo? Quando eu estou trabalhando num Renko, num R pequeno, ou seja, num box pequeno de stop fixo de 75 pontos no índice, ou 4 pontos no dólar, o que eu quero fazer? Eu quero filtrar o máximo possível a minha operação para eu poder ter o lucro. Porque o que acontece? Quando a gente vai ter essa linha de raciocínio, o que, que a gente acaba tendo? A gente tem algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui, ó, taxa de acerto, eu tenho risco retorno e eu tenho quantidade de operações. Ou seja, quando eu defino a matriz do meu operacional, o que, que obrigatoriamente acaba acontecendo? Uma consequência natural. Se eu tenho uma taxa de acerto alta, se eu tenho o meu risco retorno alto, o que, que é a consequência natural de uma construção de um operacional? É que você tenha a quantidade de operações baixa. Por quê? Para você ter uma taxa de acerto alta, para você ter um risco-retorno alto, o que, que isso significa? Significa que quando você vai operar, você precisa construir, você precisa entender seu operacional que ele seja o mais seguro possível, com a maior quantidade de filtros possível, que ele apareça as operações nos locais certos. Então, se você está colocando tanta camada de segurança, qual é a consequência natural? Alta taxa de acerto, bom risco-retorno, só que uma quantidade pequena de operações. Então, quando a gente olha aqui na matriz, o que, que eu tenho na matriz do meu operacional? Risco-retorno de 1 para 3 ou mais, com alta taxa de acerto. Então, quando a gente vai olhar aqui, por exemplo, na minha planilha de resultados, deixa eu pegar aqui de setembro. Ó, vocês vão ver que para eu chegar nesses filtros, quando eu vou calculando, eu comecei com um backtest de anos de mercado, fazendo estudo, programação, robô, depois analisando visualmente, melhorando os filtros de média, melhorando os filtros de MACD, tudo isso para eu chegar num resultado. Então, quando eu vou olhar estatisticamente o meu operacional, eu tenho catalogado aqui todas as minhas entradas. Então, por exemplo, mês de setembro, que foi onde que eu comecei a evoluir cada vez mais o projeto e o operacional. Eu tive 19 dias de operação, 78 entradas, 13 foram no break-even, ou seja, 0 a 0, 53 gains e 12 stops. Eu tive uma taxa de acerto de 81,54%. E aí,
aqui embaixo, vocês podem ver a relação de todas as operações por dia, contando 0 a 0 ou não. E vocês vão ver que a gente chegou em setembro com mais de 7.000 pontos de gain por dia, quer dizer, no mês. Ou seja, a gente teve uma taxa de acerto excelente com um número de pontos espetacular. Só que se você for parar para pensar, 78 operações no mês não é muita operação. Tem gente que faz 78 operações numa semana. Só que se a gente quer ter um risco-retorno bom, se a gente quer ganhar dinheiro efetivamente, a gente não tem que ficar se expondo ao risco. A gente tem que filtrar ao máximo as nossas operações. Ou seja, o meu operacional, quando ele é construído, por exemplo, vocês estão vendo, ele dá entrada aqui, ó, na nuvem de médias, que é onde eu quero ter. Isso aqui já é final do dia, né? Vamos ver aqui, ó. 2 da tarde, sexta-feira, e todo mundo já sabe coisa horrorosa que é. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo, sexta-feira de manhã, a gente chegou a fazer essa operação. Olha que coisa bonita. O mercado, ele está fazendo o price action básico. Fez um fundo, pullback, me deu o sinal de venda aqui. Tem aí no YouTube o vídeo onde eu ensino o meu operacional. Olha o gatilho de venda aqui. Olha que trade fácil. Pega a venda aqui, sai aqui no 2% de baixa. Ou seja, é tranquilo ganhar dinheiro, a gente consegue ganhar dinheiro, contanto que a gente filtre as nossas operações, contanto que a gente não fique nos expondo ao risco em locais desnecessários. Vamos lá, olha aqui de novo. Fundo, topo, olha o sinal de venda aqui. Pega esse sinal de venda, olha como o mercado desmorona. Olha como que a gente consegue pegar operações nos lugares certos. Então, o meu operacional ele é construído baseado nessa técnica da gente olhar risco-retorno, da gente olhar como funciona as nossas entradas nos lugares certos. E aí, a gente sempre tem que ver outro detalhe. Lembra que eu acabei de mostrar para vocês como que eu calculo o risco-retorno? O meu indicador DT risco, que eu criei aqui embaixo, ele automaticamente faz esse cálculo para vocês. Então, quando a gente olha aqui um renco roxo, o que está me sinalizando essa entrada? Isso aqui é uma venda. Pelo fato do meu histograma, essa barra está azul, quer dizer que automaticamente ele está seguindo essa equação. Se eu tenho 75 pontos de stop, ele está calculando para mim, falando: olha, o alvo dessa operação está levando em consideração esse tipo de risco-retorno, que é o que a gente quer. Então, quando a gente olha aqui e constrói um operacional, a nossa lógica é sempre essa: alta pontuação, alta probabilidade de acerto, para baixo número de operações. Então, por exemplo, vamos aqui para o relatório agora de novembro, mês corrente. A gente já está com 2.600 pontos. A gente está batendo quase 89% de acerto. Olha como que a gente consegue ganhar dinheiro. É tranquilo, só que precisa ter paciência. Esse é o ponto. Então, a estratégia, a técnica que vocês têm que ter para poder ganhar dinheiro e sobreviver nesse mercado ganhando de verdade e não só lucrando e perdendo é você ter uma equação do trader favorável. Vamos ver aqui, ó, mês de outubro. Foram 38 entradas. Imagina, gente, 38 entradas em um mês. Tudo bem que teve alguns dias do mês que foram feriados, alguns dias eu não operei, que vocês podem ver que está aqui contado como zero. Beleza, mas foi quase 5.000 pontos. Eu não sei se vocês sabem, a média de lucro em pontos de um trader no mercado é em torno de 2.000 pontos. A gente consegue fazer tranquilamente mais que o dobro utilizando o operacional. E o melhor de tudo, o operacional eu mostro ao vivo todos os dias. Então, é só entrar no meu Discord, ir lá olhar e pegar essas operações aqui comigo. É tudo ao vivo de graça. Então, assim, vocês não querem ser estopado no mercado? Nunca operem trades do tipo: eu vou colocar um stop atrás de um ponto com 400 pontos e o meu alvo é 100. Ao menos que você tenha uma taxa de acerto espetacular,
É esse tipo de situação aqui, ó, que você está caindo. Que se você tem, por exemplo, você está fazendo lá 100 pontos de gain para 300 de stop, que seria esse cenário aqui, a única forma de você ser lucrativo é se você está nessa casinha aqui, ó. Se você ter 80 ou mais por cento de acerto. Olha que assim que absurdo. Então, quando a gente olha aqui no meu cenário, que é o que eu construo aqui com vocês, a gente está no ideal. A gente está com excelente taxa de acerto, com risco retorno baixo. E que isso ajuda até numa outra questão para todo mundo, que é do ponto de vista psicológico. Porque eu percebo demais que as pessoas têm problema e é natural em como aumentar a mão, em como segurar o trade, ou se ser estopado. 75 pontos stop, um contratinho, representa R$ 12. É um stop muito pequeno, muito pequeno. Então, isso nos possibilita a seguir essa a estratégia que eu tenho, a estratégia que eu mostro para todo mundo, de forma tranquila. Porque se você tomar um stop, 2 por dia, e você está operando, são R$ 24 de loss. E como a gente tem um risco-retorno excelente, você recupera isso fácil. E vocês podem olhar aqui, ó, nas planilhas, a gente tem, ó, vamos lá, loss. Esse dia que a gente teve em um mês, que foi o mês de outubro, apenas em um dia a gente teve 2 loss. E a gente terminou com saldo positivo de 500 pontos. A gente terminou com 500 pontos positivo. Ó, então, esse é o segredo do day trade. Esse é o segredo para sobreviver nesse mercado sem grandes problemas. É construir uma operacional com alto risco-retorno, com poucas operações por dia, obviamente com alta taxa de acerto e que a gente filtre essas operações ao máximo. Eu tenho gente que participa do projeto que entra em 100% dos sinais sem nenhum tipo de filtro de price action. E é extremamente lucrativo. Mas é isso, gente. Eu quero passar aqui para vocês, para que vocês tenham tranquilidade de operar, até passar esse tipo de técnica de gestão financeira para quem quer desenvolver o seu próprio trade system. Eu acho que isso aqui é uma luz para vocês. E para quem quer acompanhar meu projeto lá gratuito no Discord, o link está aí na descrição. Todo mundo é bem-vindo. Sala ao vivo gratuita todo dia a partir das 10. Por favor, comente, vê se esse tipo de vídeo ajuda vocês. Compartilhem aí com a galera. Dá um subscribe aí. Valeu, galera.